Paz do Senhor, guerreiros. Mais um rápido estudo aqui, meditação na palavra. Senti a necessidade de falar mais uma vez sobre Mateus 6. Mateus 6 é um texto que Cristo Jesus, ele ensina os seus determinados servos a orar. Ele começa mostrando como fazer a obra, como fazer a bondade, a justiça. E quando jejuares, não fazeis como os publicanos, os gentios. Entra na oração do Pai Nosso, o versículo 9 em diante. O restante do versículo está todo baseado na oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, ela nos ensina a dependência de Deus, ensina a chamar Deus como Pai. E se vocês têm um pai, o Pai cuida de você. O Pai te protege, o Pai sabe da sua necessidade, o Pai, ele sabe quando te presentear e quando te dar o determinado privilégio. Então, muitos sabem da oração do Pai Nosso, mas não tira bom proveito dela e boas lições. Se você tem um pai, o Pai não vai te dar tudo de vez, até porque que você não vai não vai saber lidar com o que Ele está te dando. O Pai vai deixar você amadurecer. E observa que Cristo ensina na oração do Pai Nosso, nós chamarmos Deus de Pai. O próprio Cristo nos ensina que é a vontade de Deus que prevalece. O próprio Cristo nos ensina, assim como é feito no céu, Senhor, faça sobre nós na terra. O próprio Cristo nos ensina a santificar o teu nome em nossa vida, em nossos lábios, em nossos cotidianos. E ele ensina algo bem mais eficaz ainda. O pão de cada dia dá-nos hoje. Observa que Cristo não nos está ensinando a ter uma padaria em um só dia, uma fábrica de pão, não. Ele está nos ensinando a cada dia ter o seu próprio pão, os degraus da vida. A cada dia tem a nossa necessidade, mas para cada necessidade tem o nosso pão. Agora observa diante dessa introdução rápida, pega os versículos posteriores, o 15, o 14 em diante, quando Cristo fala nesse próprio texto a respeito de onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, ou aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Cristo está falando disso, porque ele sabia que há muitos que estavam correndo, há muitos que tinham grandes perspectivas, grandes objetivos, mas não fazia diante da vontade do Pai, e não tinha aquela tal confiança no Pai, porque se nós temos a tal confiança no Pai, nós acreditamos que o Pai sabe da nossa necessidade. E o nosso coração tem que estar voltado para a vontade do Pai. É por isso que ele fala, olha, aonde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Ou vós amará a Deus e odiará a Mamon, ou vós odiará a Mamon e amará a Deus. Olha que coisa tremenda, você vai odiar um e amar o outro. Quando você está querendo algo, Deus sabe da sua necessidade, mas Deus também sabe onde está o teu coração. Se Ele te dá algo, se você não vai deixar Ele, se você não vai mais desprezar Ele, se você não vai mais afastar dEle, Ele sabe disso. Por quê? Porque você mesmo confessa com a sua boca que o Pai é o teu Deus e que o teu Deus é o teu Pai. E Deus, sendo seu Pai, Ele sabe onde está o teu coração. No mesmo contexto, Cristo também fala dos olhos, porque Cristo sabe que é os olhos. Você tem um desejo na mente, no coração, muitas das vezes porque os seus olhos atraem, os seus olhos vê. Lógico, você tem um determinado pensamento. E Cristo falou, olha, se os seus olhos vê coisas boas, todo o teu corpo estarás em luz. Mas se os teus olhos vê coisas mal, o teu corpo estarás em treva. E quão grandes trevas estará.
Olha que assunto tremendo. Diante do mesmo contexto, Cristo sabe que aos olhos, muitas das vezes, que faz o homem, a humanidade correr, o povo correr, querendo seus objetivos, mas muitas das vezes não é assim. Muitas das vezes não é assim. O próprio Cristo fala algo terrível. Ele mesmo fala: se você escorrer, mas se não tiver diante desse objetivo, vocês não vão alcançar. Ele fala no 25: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que preciso para viver, nem com a roupa que preciso para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês, que estais no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Isso é fatal, porque Cristo está falando: olha, vocês têm um Pai, e o Pai vosso, eles alimenta os pássaros não passam fome. Ele sabe, cada dia os pássaros têm as suas providências. Aí no versículo 27, Cristo fala algo tremendo. Ainda que vocês, diante dessa versão, né, a NTLH, ainda que vocês encumprida a sua vida, na NAA, esse versículo se encontra: quem equivale, vocês, por mais que preocupem, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso que Cristo está falando. Ainda que vocês corram veemente, querendo seus objetivos, não vai acrescentar nada. Por quê? Porque se o Pai não vos dá, vocês vão morrer e não vai alcançar o vosso objetivo. Olha que assunto tremendo. Além dos pássaros, Cristo mostra os lírios do campo, que nem Salomão, diante do próprio argumento de Cristo, que nem Salomão se vestiu melhores do que eles. E Cristo sempre os abençoou, Cristo sempre os deu supriu as suas determinadas necessidades. Aí Cristo fala mais uma vez, ele termina esse texto dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal, ou basta a cada dia o mal dele. Chegamos no presente século que muitos estão correndo, muitos têm os seus objetivos, muitos estão ansiosos, muitos querem suprir a sua determinada necessidade, mas não sabe que cada dia tem um mal, e a cada dia que esse mal vem, você tem um pão, você tem algo para lidar com a situação. Não adianta correr muito, não adianta ter o coração nas determinadas coisas dessa vida, os olhos abranger e querer muitas coisas dessa vida, porque o próprio texto está mostrando: ainda que vocês corram, ainda que querem acrescentar, encupridar algo na vossa vida, vai acabar não tendo. Por quê? Porque se você não crê que o Pai que estás no céu, aquele que estás no céu, aquele que você chama de Pai, se você não crê que Ele pode te dar, ninguém mais vai poder te dar. E você pode até conseguir, mas logo sairá da tua mão. E você muitas das vezes vai acabar correndo, se desgastando e não vai alcançar. Basta a cada dia o seu próprio mal. E em cada mal, Deus te dará sabedoria e te dará o pão necessário para esse dia maldoso, para esse dia mal que chega na sua vida. Então, depois que Cristo mostra, aplica todo esse sermão que está todo envolvido diante da oração do Pai Nosso, onde Cristo, quando eu comecei dizendo, que ensina a chamar Deus de Pai, ensina que a vontade de Deus, telos, a vontade de Deus que prevalece: Senhor, seja feita a tua vontade. Olha que assunto tremendo. Então, como eu tenho um Pai, professo que Ele é meu Pai,
falo, professo, creio que é a vontade dele que prevalece, mas eu estou correndo como doido, eu estou ansioso, eu estou com o coração nas coisas, querendo logo, como se Deus não soubesse o meu vestir, o meu comer e o meu beber. O meu querer, Cristo sabe da nossa necessidade. Como eu tenho alguém que é meu Pai, como eu tenho alguém que sei que Cristo, que é a vontade de Deus que prevalece, mas os meus olhos ficam vidrados ao ponto de fazer eu correr ansiosamente, me preocupar tanto, sabendo que Cristo não me ensinou ter uma padaria em um só dia, meus irmãos. Não é uma casa, um carro, algo que supra a minha necessidade física, tudo de uma vez, não. A oração do Pai Nosso não nos está ensinando isso. Ela está ensinando ter o pão de cada dia. E está nos ensinando, basta a cada dia o seu próprio mal. O versículo 33, Cristo dá um grande checkmate. Mas buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas aí serão acrescentadas. Essas que vocês se preocupam, essa que faz os corações de vocês fazer grandes coisas, essas que faz os seus olhos ficar vidrados. Não coloca o seu coração nessas coisas, não coloca os seus olhos nessas coisas, coloca no reino, coloca na obra da minha justiça, e essas coisas serão acrescentadas, porque basta a cada dia o seu próprio mal.